noite, irmãos, irmãs, paz do Senhor, aos irmãos que estão aqui presencial, aos irmãos também que estão em casa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre suas vidas, seus corações e este momento de culto aqui na igreja e também aí na sua casa. Que você já possa ter acertado o seu lugar, assim como você acerta aqui na igreja, o lugar onde você vem, você senta e aí você fica durante esse tempo todo de culto, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Na sua casa também, porque a sua casa se torna o templo do Senhor quando você se reúne para adorar, louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. E assim também os irmãos que estão aqui na igreja. É um tempo curto, né? Então nós podemos nos assentar e nos preparar e servir ao Senhor, o nosso Deus, durante esse período. E hoje, domingo, né? Primeiro domingo, culto de ceia do Senhor, né? Um dia todo especial, que nenhum cristão pode perder o primeiro culto do mês, o culto de Santa Ceia. E que você desfrute deste momento, prepare a Santa Ceia na sua casa e no momento da celebração você estará participando. E o Deus, o nosso Deus, que está presente aqui no templo conosco, está presente também aí na sua casa. Vamos nos colocar na presença do Senhor para iniciarmos o nosso culto, colocando-nos em pé e fazendo a leitura do Salmo de número 95. Salmo de número 95. Do verso 1 até o verso de número 8. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus, no Salmo de número 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Feche teus olhos, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, adorando em espírito e em verdade, nos curvando na presença do Senhor, como diz o versículo de número 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos orar, feche teus olhos. Presbítero Carlos faz essa oração para nós. Senhor nosso Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque podemos nesta noite estar na Tua casa, Senhor, Sim, reunidos com os nossos irmãos, Aleluia, a fim de Jesus. adorarmos ao Senhor, Glórias nos ao teu prostrarmos nome, diante Senhor. de Ti e rendemos graças a Deus, Sim, Deus. por tudo quanto o Senhor é e o Senhor tem feito em nossas vidas. Aleluia, Jesus. A Tua permissão, ó Pai, para que estivéssemos aqui nesta hora, nós louvamos e bendizemos a Ti, porque Sim, é Deus. privilégio para cada um de nós Amém, Jesus. adentrarmos a Tua casa e na Tua presença podemos falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua companhia seja presente no meio de nós, que nós Aleluia, possamos, ó Deus, Jesus. sentir a manifestação do Teu poder nesta noite, sentimos, Glórias ó a Deus, Ti, a Tua Senhor. glória enchendo esse lugar e inundando as nossas Sim, vidas, Deus. para que assim, ó Deus, nós sintamos as Tuas bênçãos nos alcançando, para que nós possamos ser gratos ao Senhor, sermos, ó Deus, adoradores fiéis que engrandeçam o Teu nome. Amém, Jesus. Permita, ó Deus, que este culto possa realmente ser a expressão sincera dos nossos corações, de amor a Ti, de louvor, de adoração, para que possamos agradar o Senhor nesta noite. Aleluia, Ó Jesus. Pai, tudo aquilo que aqui fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, e nós possamos, ó Deus, sentir tão somente que
o Senhor retribui sobre as nossas vidas Amém, com as tuas Jesus. maravilhas. Aleluia, Por isso, ó Deus, Jesus. nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Em pé, e os irmãos aí em casa, juntos, vamos cantar e declarar a santidade do Senhor, o nosso Deus. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, e que nós nos rendemos aos pés do Senhor diante da Sua santidade, diante da Sua soberania, diante da Sua salvação em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor com o hino. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os redimidos não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Podemos sentar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, lá no livro de Salmos, o capítulo de número 32, Salmo 32. Salmos 32. A partir do verso 1 ele diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos ter um momento para você se colocar na presença do Senhor nosso Deus, refletir um pouquinho sobre a sua vida, se existe algo que tem lhe afastado de Deus, pedir perdão ao Senhor e se reconciliar com o Senhor num dia tão especial que é esse dia da ceia do Senhor. Feche teus olhos. É necessário que confessemos. O salmista diz que enquanto ele não confessou, os seus ossos estavam envelhecendo.
Algo estava pesado sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Mas quando ele confessou o seu pecado, ele se sentiu bem, ele se sentiu reconciliado, ele tirou aquele fardo pesado de sobre os seus ombros. Que assim você também possa se aliviar de todo fardo, de todo peso, e se sentir bem na presença do Senhor nosso Deus, e ser um bem-aventurado aquele que tem iniquidade perdoada, ser um bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, porque confessou os seus pecados e recebeu o perdão por intermédio do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Liberou também perdão para aqueles que lhe têm ofendido, e assim fazendo novas todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedir ao nosso irmão presbítero Marcos que nos dirija a Deus em oração. Sim, Deus. Senhor, na beleza da sua santidade, ó Pai, Sim, e Deus. reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nós nada somos, É verdade, nada podemos Senhor. fazer, e foi-se a nossa esperança, Senhor. Sim, Deus. Ó Senhor querido, nós queremos pedir perdão porque temos falhado, ó Pai, e falhado muito na Tua presença, ó Pai, e nós queremos, ó Pai, caminhar contigo, ó Pai. Sim, Deus. Por isso nós nos colocamos diante do Teu altar, ó Aleluia, Pai, Jesus. e pedimos, ó Pai, o Teu perdão, Glórias ó Pai. ao Teu nome, Senhor. Olha, Senhor, para os nossos corações e Olha, mentes, Senhor, ó para Pai. nós, Senhor. Olha, Senhor, Tem para o quão misericórdia, pequenos Senhor. somos, ó Pai, diante Sim, de Ti, ó Deus. Deus. Oh, E reconhecendo, Jesus. ó Pai, a nossa Santo é Teu condição, nome, nós Senhor. pedimos, ó Pai, tem misericórdia das nossas Sim, vidas. Deus. Pois só um Pai bondoso e misericordioso daria o seu próprio Filho em favor de nós, ó Pai. Verdade, E o Senhor Pai. deu, ó Pai, Aleluia, o seu Jesus. único Filho, ó Deus. Sim, Por Deus. isso nós nos prostramos diante de Ti, ó Pai, e pedimos, ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Sim, Deus. Purifica-nos, ó Deus. Sim, Ó Pai. Senhor, somos falhos, mas o Senhor é poderoso para nos perdoar, o Senhor é poderoso para nos abraçar, o Sim, Senhor é Deus. poderoso para dar uma grande festa quando recebe seus filhos de volta, ó Pai. Amém, Por isso, ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que temos todo esse amor, ó Pai, diante de nós. E nós Aleluia, queremos, Jesus. ó Pai, receber o Teu abraço, Senhor. Sim, Deus. Queremos receber do Teu amor, ó Pai. Sim, Deus. E já nos sentimos, ó Pai, justificados na Tua presença e perdoados, ó Pai. Sim, Deus. Purificados, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, E, ó Senhor, queremos que o Senhor nos use, ó Deus, Sim, como Deus. canal de bênção na vida daqueles que Aleluia, anseiam Jesus. por Ti, ó Pai. Amém, Ó Jesus. Deus querido, abençoa a Tua igreja, ó Pai. Sim, Deus. Abençoa a Tua palavra, Senhor. Que Sim, ela Pai. possa falar aos nossos corações esta noite, ó Pai. Sim, Deus. E que nós sintamos o prazer, ó Pai, de estar na Tua casa. Aleluia, E o Jesus. prazer de estar na Tua presença, ó Pai. Aleluia, Jesus. Por isso nós oramos, Oramos, já Senhor. agradecidos em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. Mateus 11, o versículo 28 a 30, ele diz: Venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você possa desfrutar desse cuidado do Senhor nosso Deus sobre a sua vida no dia a dia. Nós vamos passar para um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós teremos 3 cânticos. No primeiro cântico, quando nós estivermos louvando o nome do Senhor nosso Deus, você poderá estar trazendo, se você veio e trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar trazendo, observando o distanciamento, depositando aqui no gasofilaço. Nós vamos estar cantando 3 cânticos, mas nós teremos projetados 2 apenas. O terceiro, não, por falha técnica aqui, não foi preparado, né? Então, no primeiro, você pode estar depositando o seu dízimo e a sua oferta. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus, louvá-lo com alegria, Amém. com muita vontade. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão.
Esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, que eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Aleluia. Aleluia. Tu és nosso respirar, papai. O motivo, Senhor, de vivermos, de respirarmos, de estarmos aqui, Pai. Essa adoração, esse viver diante da Tua presença, esse é o nosso respirar, papai. Aleluia, aleluia, aleluia. Não somos nada sem Ti, Deus. Não somos nada sem Ti, papai. Somos nada sem Ti. Eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Aleluia. Oh, aleluia. O sangue vertido na cruz do Calvário foi por mim, foi por ti, foi por nós.
esse sangue que te purificou, que nos purificou de todo pecado e nos fez conhecer um novo caminho, esse caminho de redenção, o caminho da salvação. E hoje nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Jesus. Nada além do sangue. Aleluia. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve seria, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória ao teu nome, papai. Tu és maravilhoso, Senhor. As aves do céu, Senhor, cantam o teu nome, Senhor. Toda a tua criação clama a ti, Senhor. Aleluia, papai. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Sim, Deus. Que seu Espírito Santo venha, Senhor, incomodar nossos corações com a palavra, Senhor, Sim, que Deus. será ministrada nessa noite, papai. Amém, Jesus. Que saímos daqui, Senhor, totalmente diferente de como entramos, Sim, papai. Pai. Que sejamos árvores frutíferas, Senhor. E que essa semente plantada hoje no nosso coração, Senhor, Sim, dê Deus. frutos no decorrer dessa semana, Amém, papai. Jesus. E que Amém. mais e mais pessoas sejam alcançadas, papai, pela Sim, tua Deus. palavra, Amém, Senhor. Jesus. Utiliza-nos, Pai, como as Usa-nos, tuas Senhor. ferramentas nessa terra, Sim, Senhor. Deus. Somos servos teus, Nome Pai, de prontos Jesus. para servir, Senhor. Sim, Deus. Aleluia, 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 Senhor. Nós te Sim, adoramos, Deus. engrandecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos. Para a nossa meditação nessa noite, um texto da instituição da Ceia do Senhor por parte do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 11, do verso de número 23 até o verso de número 34. Carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 11, do verso de número 23 ao 34. A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quanto vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui, Senhor, diante, Senhor, da Tua Palavra.
E a Tua palavra, Senhor Deus, ela é viva e a Tua palavra é eficaz, Senhor. Por isso, ó Deus, que ela possa falar às nossas mentes e os nossos corações neste momento e sejamos, ó Deus, edificados como casa espiritual, como templo do Teu Santo Espírito em Cristo Jesus. Amém. Amém. Paulo e a ceia do Senhor. Hoje nós nos reunimos na igreja e também em casa para celebrarmos a ceia do Senhor. Um dia muito importante para a nossa fé, onde nós vivenciamos o amor de Cristo derramado lá na cruz por nós e também os nossos pecados sendo colocados lá na cruz do Calvário e podendo nós dizer, como está registrado em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Neste texto que nós lemos, Paulo nos ensina sobre a ceia, como nós não vamos encontrar em outro lugar na palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, esse texto, nesse primeiro domingo de outubro, que é o mês do aniversário da nossa igreja, né? Nossa igreja completa 115 anos. Também esse mês é um mês da Reforma Protestante. É um tempo de nós falarmos realmente sobre a graça maravilhosa de Deus, que nos alcança, não por aquilo que nós somos, nem por aquilo que nós temos, mas somos alcançados por causa do amor de Deus, né? Esta maravilhosa graça de Deus apresentada lá na cruz de Cristo por amor a cada um de nós. Vamos aos ensinamentos, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Primeiro, Paulo diz que ele recebeu do Senhor para transmitir à igreja com ação de graças. Né? A celebração da ceia do Senhor, ela tem procedência, né? Ela foi dada para os discípulos, e Paulo diz assim, ele se inclui, né? Que ele recebeu do Senhor. Ela tem autenticidade, né? Não é uma invenção do homem, uma criação dos discípulos ou do apóstolo Paulo, né? Ela vem do Senhor, né? Para lembrança da presença do Senhor no nosso meio e daquilo que Ele fez por nós, né? E ele enfatiza aqui que nós celebramos essa ceia aqui, né? Na comunhão com os irmãos aqui na terra, e esta mesma ceia nós estaremos celebrando na eternidade com o Senhor, com essa mesma lembrança de que o Senhor, por intermédio do seu amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E quando nós participamos dessa ceia do Senhor, nós sabemos que todos os salvos participaram dessa ceia e estão aguardando para um dia na eternidade participarmos todos juntos com o Senhor. Este evento, né, nasceu num dia muito especial por intermédio de Jesus Cristo. Jesus foi lembrar com os discípulos da Páscoa do Antigo Testamento e pediu para que eles preparassem a Páscoa, a principal festa do povo judeu, né? Quando eles celebravam a saída do Egito depois de 430 anos de escravidão. Então eles se lembravam com muito festejo esse dia. E quando Jesus pede para os discípulos prepararem a Páscoa, os discípulos imaginam que Jesus vai estar contando e relatando a respeito dos acontecimentos do Antigo Testamento. Mas Jesus os surpreende e fala a respeito da entrega da sua vida lá no Calvário, do seu sangue derramado, do seu corpo que está sendo entregue, surpreendendo assim os discípulos. O ambiente para os discípulos não era diferente. O ambiente para os discípulos era tranquilo, porque os discípulos estavam em mais uma festa bíblica. Mas para Jesus era um momento muito apreensivo, porque Jesus sabia do que estava prestes para acontecer. Porque Paulo diz aqui, na noite em que ele foi traído. Foi exatamente naquela noite em que ele foi traído. Ele sabia e ele estava aguardando o momento em que chegaria, porque ele já tinha até anunciado que esse momento chegaria, através de quem chegaria e como isso aconteceria. Só que os discípulos estavam muito familiarizados assim com Jesus, né? E gostavam de estar com Jesus, que eles não queriam e não se importavam muito em pensar no momento da separação, o momento em que Jesus morreria lá no Calvário,
seria sepultado e ressuscitaria. Eles não estavam dispostos a pensar a respeito disso, como muitos de nós, no nosso cotidiano. Nós até frequentamos a igreja, participamos na ceia do Senhor, mas muitas vezes não nos colocamos realmente nesse momento e no seu significado, o significado que ele tem para nós, e continuar vivendo esse significado da ceia no nosso dia a dia. O fato de nós estarmos lavados e remidos dos nossos pecados, procurar viver uma vida santa e cumprindo a vontade de Deus e entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo diz que a ceia do Senhor, ela precisa ser recebida com ação de graças. Foi assim que Jesus apresentou a ceia para os discípulos. Ele tomou o pão e ele rendeu graças ao Senhor nosso Deus. Deve haver gratidão da nossa parte quando nos reunimos para a celebração da ceia do Senhor. Deve haver gratidão da nossa parte em reconhecimento por aquilo que Jesus fez por mim, por aquilo que Jesus fez por nós. É isso que nós aprendemos. Jesus, na sua submissão ao Pai, ele ora e engrandece ao Senhor, o nosso Deus, naquele momento. Mesmo sabendo que o mundo estava ali para desabar na sua cabeça, né? Mesmo sabendo que tudo ia acontecer a partir daquele momento, ele rende graças a Deus, ele agradece ao Senhor nosso Deus. Nós também rendemos graças ao Senhor nosso Deus quando estamos participando da ceia do Senhor, nos lembrando deste momento, mas sabendo que temos muitas lutas, muitas dificuldades, vamos passar por muitas aflições, mas nós temos essa certeza que o Senhor está conosco, por isso nós podemos, apesar das dificuldades, agradecer, apesar das dificuldades, louvar, apesar das dificuldades, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Enquanto muitos gostam de ver os seus nomes, né, sendo colocados em lugares altos, né, muitos gostam do altar, né, muitos gostam do pódio, né, Jesus está ali e na sua humildade, ele se coloca à disposição do Senhor, o nosso Deus. E ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós, lá no versículo de número 24. Ele veio de Deus e ele é entregue a nós por Deus. Você pode imaginar esse sentimento de Cristo Jesus na celebração da ceia? Este é o meu corpo que é entregue para vocês. Eu estou sendo entregue por vocês. E isso eu não estou fazendo para que eu seja enaltecido, para que eu seja engrandecido. Eu estou fazendo para que o Pai seja engrandecido. E é por isso que Jesus diz: meu corpo que é dado por vós. Ele não disse: eu estou me dando, mas foi dado por vós. Isso vem da parte do Pai. É a graça de Deus que nos alcança, não por nosso merecimento, não por aquilo que nós temos feito, né? Não porque sejamos bonitinhos, engraçadinhos, né? E tudo mais, mas por causa do amor de Deus em Cristo Jesus, que Ele te escolheu. E não dá para você descobrir o porquê que Jesus te escolheu. Aliás, nós temos um hino, né? Que nós entoamos no nosso inário, que diz assim: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Porque Jesus, o Salvador, na cruz se entregou. Se você olhar para você, você vai achar algum motivo para que Deus, em Cristo Jesus, estivesse morrendo lá para te salvar? Eu não. Eu sou um miserável pecador, não é? Em atos, palavras, pensamentos e tudo mais. Foi pela graça de Deus que eu fui alcançado. Porque se fosse por mim mesmo, certamente eu não merecia estar debaixo dessa graça maravilhosa. Mas Deus, aprove a Deus me alcançar por intermédio de Jesus Cristo. E aprove a Cristo dizer: olha, este é o meu corpo que é dado por amor a você. Está sendo entregue por sua causa e por amor a você. Você é muito amado por Deus. E deve ser feito em memória. No versículo de 24 também ele diz, né? Fazer isto em memória de mim.
Então, quando você ouve esse texto, em memória de mim, o que você vai imaginar? Nós precisamos lembrar que isso foi feito lá na cruz do Calvário. Nós precisamos lembrar deste momento de Cristo sendo colocado lá na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. Que o preço que Deus pagou para me salvar, para te salvar das garras do inimigo, do inferno, foi o sangue do Cordeiro Jesus Cristo derramado lá no Calvário. E é por intermédio desse recordar da morte de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus, que nós nos fortalecemos no nosso dia a dia para vencermos as lutas e as dificuldades e saber que Jesus morreu, que Jesus venceu, que Jesus ressuscitou e que um dia nós estaremos com Ele na glória. Então nós não temos medo de nada e nem tememos a nada nesta vida. E por que é que o Senhor fez isso? Isaías, lá no capítulo 59, ele diz assim, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós cantamos aqui, Santo, 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 nós os redimidos. Na letra antiga, nós os pecadores. Não podemos ver tua glória sem tremor, porque os nossos pecados nos separam de Deus. E quando nós dizemos o nosso pecado nos separa, nós estamos dizendo que aquele que está vivendo em pecado, ele está longe de Deus. Aquele que vive em pecado, ele está longe de Deus. Se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, mas continua vivendo em pecado, Isaías está nos dizendo, nós estamos separados de Deus. Estamos vivendo distante de Deus. E temos que tomar muito cuidado e aproveitar em memória do Senhor e colocar a nossa vida em dia e pedir perdão, e nos converter. Converter quer dizer mudar de direção, e não cometer mais o pecado, o qual nós cometimos. E nos desviarmos desses pecados. E mantermos a nossa vida santa e digna diante do Senhor nosso Deus. Agora, se alguém quiser dizer algo diferente, Paulo diz assim, lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não existe um que não seja pecador. Todos somos pecadores. E devemos trazer sempre essa memória de que Cristo assumiu os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Que nós os encontrávamos perdidos. É o momento de trazer a memória que nós estávamos perdidos. Que eu estava caminhando, indo para o inferno. Eu ia perecer eternamente no inferno. Mas Jesus me alcançou, me salvou e me livrou e me libertou dessa vida em que eu estava vivendo, quando eu estava indo para o inferno. Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em memória daquilo que significa a ceia do Senhor para as nossas vidas, em memória do que Cristo Jesus fez por você e tem feito e está fazendo. Por isso é que deve haver ação de graças. Ação de graças é um reconhecimento de algo que você recebeu. Ação de graças não é algo que você, eu vou render graças hoje, não. Só rende graças àquele que tem um coração e está se sentindo agraciado, visitado, cuidado. E é por isso que nós devemos fazer com ação de graças, reconhecendo aquilo que Jesus fez por nós. E sobre Jesus, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em memória daquele que tira o pecado do mundo. Em memória daquele que tirou o pecado do mundo. Jesus morreu por nós. Assumiu os nossos pecados e nos tornou filhos de Deus. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Isto é, para todos aqueles que creem no seu nome. Em segundo lugar, Paulo fala também que é a nova aliança.
lá no versículo de número 25. A nova aliança. Eles estavam ali diante da antiga aliança, né? Eles estavam ali diante da antiga aliança, do sacrifício do cordeiro para perdão dos pecados, do sacrifício do cordeiro, do sangue nos umbrais das portas. Aí Jesus diz, mas agora é a nova aliança. Nós precisamos trazer à memória o acontecimento e entender que é a nova aliança a qual nós vivemos agora. Aquela antiga aliança que era o sacrifício do homem, através do esforço do homem, e o homem dar aquilo que ele possuía para perdão dos seus pecados, ficou para trás. Hoje não tem nada que você possa fazer que possa perdoar os seus pecados. Hoje não tem nada que você possa fazer que te justifique diante de Deus. Na nova aliança, não existe esforço do homem, não existe trabalho do homem. Na nova aliança, existe tão somente o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. É a graça de Deus sendo manifesta em nós e através de nós. Não existe mais o boi, não existe mais o cordeiro, não existe mais o pombinho, não existe mais dízimo, não existe mais oferta, não existe nada que possa perdoar os seus pecados. Só o sangue do Cordeiro Jesus Cristo que pode te lavar e te purificar de todos os seus pecados. E isso foi feito lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós. Que você possa desfrutar dessa bênção gloriosa. E lembrando de uma coisa muito importante, lá no Egito, quando teve o sacrifício, eles passaram nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro livrou aquelas famílias ali da morte. Eles ficaram livres da morte. Mas eles depois tiveram que continuar ali, seguir em frente. Mas agora, no Cordeiro, na nova aliança, nós temos o perdão para os nossos pecados e temos a salvação da nossa alma. Muitos daqueles que saíram do Egito não entraram na Canaã prometida. E eles viram o sangue do Cordeiro e tiveram o sangue do Cordeiro e foram livres da morte, libertos da morte. Mas não entraram na Canaã prometida. Mas na nova aliança, todos aqueles que confessarem a Jesus e que aceitarem a Jesus e que receberem o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, recebem o perdão dos seus pecados e também o direito da salvação e da vida eterna, de entrar na eternidade com o Senhor, o nosso Deus. Versículo 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Foi um sacrifício para sempre. Um só sacrifício necessário para a vida inteira. É até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Somos encorajados aqui, amados irmãos, pelo apóstolo Paulo, a não desistirmos. Seja a luta por mais difícil que seja, que se apresente as dificuldades diante de nós, que sejamos desafiados, que sejamos questionados a respeito da nossa fé, a respeito da ressurreição, a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. Não podemos desistir, porque este é o real acontecimento, essa é a real função e esse é o real plano do Senhor nosso Deus, de nos salvar e de preparar a vida eterna para todos nós. Não podemos abandonar de forma nenhuma, temos essa promessa. Vamos sofrer muitas vezes, vamos enfrentar dificuldades muitas vezes, vamos chorar muitas vezes por perseguições, mas vamos permanecer firmes, porque nós temos a certeza de que em Cristo Jesus há salvação e vida eterna. Amém? Em terceiro lugar, devemos participar também da ceia do Senhor, amados irmãos, mediante um autoexame.
né? Paulo também fala que para nós participarmos da mesa do Senhor, nós devemos fazer um autoexame, lá no versículo 28. Examine-se, pois, cada um, e depois coma do pão e beba do cálice, né? Isso aqui é muito interessante para todos nós. Muitas vezes não o fazemos dentro dessa orientação de estarmos aqui. Bom, agora vamos participar da ceia do Senhor. Então deixa eu fazer aqui um exame na minha vida. Mas é fazer um exame não para ver o que você tem feito de errado, mas para você se comprometer em deixar tudo aquilo que você tem feito de errado e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Examinar fala de análise, né? Você já imaginou, né? Pegar só analisar, né? Analisar esse livro aqui. Ah, isso, aquilo, aquela parte, aquela outra, né? Vou analisar, é mais fácil de analisar às vezes os outros, né? Então vou analisar aí a vida de alguém. Aí você, né, esmiuça tudo, você escafuncha tudo, né? E você encontra inúmeros erros. Paulo está dizendo para você fazer isso na sua vida quando você estiver diante da ceia do Senhor, o nosso Deus. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 3,16 ele diz: vós sois templos do Espírito Santo de Deus. Então no templo do Espírito Santo de Deus você precisa examinar e não pode deixar nada ali ruim, mal. Tem que ser examinado e tirar tudo que é ruim, tudo que é mal e só colocar as coisas boas. Precisamos examinar, amados irmãos, a nossa conduta, as nossas palavras, o nosso vocabulário. Às vezes nós nos sentamos aqui e depois saímos por aí, no outro dia ninguém sabe que verdadeiramente nós somos cristãos, porque nós não pesamos as nossas palavras. Precisamos examinar os nossos relacionamentos. O brasileiro tem um problema muito sério, né? Ele gosta de levar vantagem em tudo. Precisamos examinar os nossos negócios. Se nós não estamos fazendo um negócio que prejudica as outras pessoas, se não estamos prejudicando as pessoas nos nossos negócios. Lá no nosso trabalho, se nós realmente estamos sendo justos no trabalho em que nós estamos fazendo e por aquilo que no salário que nós estamos ganhando. Precisamos examinar. Nesse tempo agora está fácil fazer um exame na Câmara de Agudos. Está fácil fazer um exame na Câmara de Agudos. Está exposto aí para a TV, os irmãos estão sabendo o que está acontecendo e nós temos que orar e pedir a misericórdia de Deus sobre a política da nossa cidade. Porque de uma hora para outra a nossa Câmara foi escafunchada aí e agora está nessa situação. E muitos de nós estamos dizendo, está vendo só? Eu sabia. Esse fulano é assim, esse ciclano é assim, esse Beltrano é assim. Eu sabia que isso tudo ia acontecer. Mas tem muita gente falando isso, mas que se deixa corromper por um outro lado. Se deixa corromper por um outro lado. Eu não sei o valor que eles pegaram, né? Mas tem gente que está usando, se dizendo que eles estão usando do auxílio emergencial sem precisar. Ele não precisa do auxílio emergencial, mas ele se cadastrou e está recebendo. E vai gastar esse dinheiro que não é seu. Agora, você imagina se a Polícia Federal pega o seu CPF lá e fala assim: deixa eu fazer a pesquisa aqui. Aí vai lá e descobre que no seu CPF tem uma renda muito grande. Enquanto tem muita gente passando necessidade. Às vezes nós não estamos fazendo coisas vultuosas e sendo conivente com o mal, né? Em coisas vultuosas, mas em pequenas coisas. Negligenciamos. E às vezes começa até mesmo na nossa contribuição na casa do Senhor nosso Deus. Nós somos fiéis ao Senhor nosso Deus. Começa nas pequenas coisas. Às vezes alguém bate lá na porta da sua casa e fala assim: ô fulano, me ajuda com alguma coisa. Você diz: eu não tenho agora. Quando você tem? Quando você poderia ajudar sim?
Mas você olha sempre para as pessoas, você examina as pessoas primeiro. Está aí fora assim, vai usar nas drogas, é um vagabundo, é isso, aquilo, aquele outro. Você classifica a pessoa. Você está lhe pedindo, mas não classifica você, que não abre o seu coração para ajudar, para fazer alguma coisa. Paulo está dizendo, olha, examine-se cada um a si mesmo. É necessário esse exame. Porque é fácil fazer exame do outro, mas é difícil fazer exame da vida da gente. É fácil ver o mal na vida do outro, é fácil ver o que o outro está fazendo, ver o que o outro está falando, mas é tão difícil fazer um exame na nossa própria vida. Mas ele está dizendo, olha, esse momento é momento de examinar cada um a si mesmo. E não olhar para a vida do outro. Então somente olhar para o Salmo 32 que nós lemos, enquanto eu me calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Enquanto eu não reconheci que eu estava cometendo pecado e vivendo em pecado, eu estava sofrendo. Não é? Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, sonda-me, Senhor. Ó Senhor, sonda-me, Senhor. Veja, Senhor, se existe algum caminho mau, Senhor, e guia-me, Senhor, meu Deus, pelo caminho reto. Romanos 10, versículo 9 e 10, né? Paulo diz assim, ó, se com sua boca confessar e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você vai ser salvo. Mas você precisa fazer isso. Mas não adianta você estar na igreja, você ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e você não confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu lá no Calvário por amor a você. Se você não crer com o seu coração que Ele ressuscitou, não vai adiantar nada. Examine-se cada um a si mesmo. Faça esse exame. Eu não posso examinar o meu irmão, preciso examinar a mim mesmo e saber se eu estou realmente nessa caminhada da fé. Se eu estou vivendo por esta fé, se a minha vida está agradando ao Senhor, o meu Deus, se a minha vida exalta e glorifica o nome do Senhor, meu Deus, não perante as pessoas, não perante as pessoas, porque perante as pessoas até pode ser que eu seja uma boa pessoa. Sabe por quê? Porque ninguém conhece o que eu passo lá dentro da minha casa, o que eu faço dentro da minha casa. Ninguém sabe o que eu faço lá no meu trabalho. Ninguém sabe. Então não é diante dos homens, é diante de Deus. O que eu faço glorifica, exalta o nome do Senhor meu Deus, não diante dos homens. Porque diante dos homens, até que prove o contrário, todos são bons. Nós estamos vendo isso aqui na nossa realidade. Tem algum culpado? Não, ninguém é culpado, é até que prove. Por isso nós precisamos nos examinar diante do Senhor, o nosso Deus, porque Deus, Ele olha além das aparências. Eu estou aqui hoje, até eu não vim de gravata hoje, o Marcos chegou de gravata, eu estou sem gravata hoje, né? Dia de Santa Ceia, mas eu saí de casa, está muito calor hoje. Eu falo, hoje eu vou sem gravata mesmo, né? Mas Deus olha além dessa aparência aqui, dessa camisa branca aqui que os irmãos estão olhando para mim, né? Deus está olhando lá dentro, no coração, no sentimento, nos pensamentos. É ali que Deus está olhando para mim. E amados irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, tão tremendo, que Paulo diz o seguinte, olha, que quando nós examinamos a nós mesmos, nós julgamos a nós mesmos para não sermos julgados e condenados com os pecadores. Por isso que é necessário e que é importante que a gente faça isso, porque enquanto nós fazemos isso, nós somos julgados por Deus. E Deus nos dá aquela mexida ali dentro, aquela incomodada ali dentro, às vezes dói lá no mais profundo da nossa alma, quando nós temos que dizer, Senhor, ai Senhor, eu pequei, realmente eu pequei. Mas Ele nos reconcilia naquele momento e nós não seremos condenados com os pecadores, mas seremos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Por isso é necessário esse exame. Vida santa na presença do Senhor nosso Deus. Quando o autoexame acontece, amados irmãos, e nós trazemos a realidade da nossa vida diante do Senhor, completamente aberta diante do Senhor, nós somos fortalecidos. E enfrentamos as lutas, as dificuldades, e como diz o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores. Mas enquanto nós não fazemos esse autoexame, enquanto esse autoexame não acontece, nós continuamos sendo cristãos, mas somos cristãos, Paulo diz, são cristãos fracos. Mas por que somos cristãos fracos?
Aquele cristão que o inimigo tem acesso à vida dele com a maior facilidade. Não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com o Senhor nosso Deus, e a sua fé é muito frágil. Qualquer coisinha que acontece, Deus se esqueceu de mim, né? Eu acho que Deus não me ama mais, né? Eu acho que só eu que sofro no mundo. Olha o tamanho do meu sofrimento, olha o tamanho da minha cruz, olha, ninguém sofre tanto quanto eu sofro. Fraco. Cristão fraco. E também essa fraqueza, o inimigo aproveita. O que é que Pedro diz? O diabo, vosso adversário, ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Se você deixar se enfraquecer, é um prato pronto, um prato feito ali para ele. Ele diz também que é por isso que existem muitos doentes espiritual e físico. Vamos começar pela doença espiritual, né? Fome de Deus. Você está com uma fome tremenda de Deus, você não sabe o que é. Você não sabe o que é, você está desesperado, né? Aí você entra em pânico, né? Aí você fica com medo, aí você começa a ter ódio, aí você começa a ficar irado, quando você não precisava de fazer nada disso, você só precisava de buscar a Deus. Gente que está espiritualmente fraca. E com isso, e através disso, vem as doenças físicas. 70% das doenças, né, do ser humano, elas são psicossomáticas. O que é isso? Problemas emocionais. Que acabam atingindo a vida da pessoa por causa daqui. Paulo diz, olha, tem muita gente doente, né, na igreja. Por quê? Não tem buscado ao Senhor, não tem confessado ao Senhor, não tem sido examinado por si mesmo e buscado uma vida santa no Senhor nosso Deus. E depois, em terceiro lugar, ele fala assim, ó, que tem muita gente que dorme na igreja. Tem os que dormem na igreja e tem os que dormem espiritualmente, na vida, na fé, né? E deixa passar o tempo, porque existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Tempo de buscar ao Senhor, né? Tempo de louvar ao Senhor, né? Tempo de agradecer, né? Na Eclesiastes nos ensina, há um tempo determinado para todas as coisas. E aqueles que dormem deixam passar o tempo. Aí você acorda e pergunta, que hora que vai passar? É 10 horas, você pergunta, que hora passa o trem das 9? O trem das 9 já passou às 9, né? Não passa em outro horário. É o horário que está marcado. E muitos estão dormindo diante do Senhor, da palavra do Senhor nosso Deus, porque não têm se examinado para descobrir o que realmente estão servindo. Para concluir, amados irmãos, ele fala a respeito aqui do ajuntamento. Quando os ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Aqui ele destaca a importância da comunhão. E é isso que nós estamos começando a viver novamente, né? A comunhão na igreja, com os irmãos, dar importância para os irmãos. Estamos nos vendo aqui, é até bom, né? Ver o irmão e falar, ô meu irmão, bom te ver, estava com saudade de você. Só que eu não falei quando nós estávamos distantes, estou falando agora que eu estou te vendo, né? Eu não liguei para dizer isso para você, né? Eu mandei um zap dizendo, estou com saudade de você. Mas agora quando eu estou te vendo aqui na igreja, eu estou falando isso, né? Mas já é de se valorizar, né? Já está tendo a coragem de dizer, olhando no olho, ó, irmão, eu senti saudade de você, é bom te ver aqui, né? Olha, não sei o que você andou fazendo por aí, mas ó, nessa pandemia você engordou um pouquinho, né? Olha só que belezinha, tá bonitinho, né? Ah, bonitinho, né, e tal. Alguns dizem, puxa, nessa pandemia seu cabelo ficou mais branco, né? Vou dizer para mim assim, não? Para o Lucas você vai dizer, Lucas, como seu cabelo? Não. Ah, não, tá. É. Que bonitinho que ele tá, né? Mas devemos nos lembrar, Paulo diz, nós precisamos lembrar uns dos outros. Quando nós vamos para a ceia do Senhor, temos que nos lembrar. Quem não está aqui hoje? Quem não está aqui hoje, que eu gostaria que estivesse aqui, porque esse momento é muito importante para a minha vida e para a vida dessa pessoa. Porque esse alimento que eu estou comendo aqui, celebra a minha comunhão com Cristo Jesus, a minha comunhão com o meu irmão aqui na terra hoje. E essa comunhão que eu estou tendo aqui, é a comunhão que eu vou ter com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo na eternidade. Então preciso comer com essa pessoa aqui, ter essa pessoa do meu lado aqui,
Se ela não foi evangelizada, ela precisa ser evangelizada, porque ela precisa comer comigo nessa mesa, porque comendo comigo nessa mesa, ela vai comer comigo na eternidade. Mas se ela não comer comigo nesta mesa, ela não vai comer comigo na eternidade. Então, quando vos ajuntais, não esperei uns pelos outros. Chame, traga junto. Por isso que nós acertamos com o conselho aqui que nós fazemos ceia até em família, né? Família come, toma ceia junto. Os pais e os filhos juntos. E depois vão orar juntos. E é tão bonito isso, né? Por quê? Se acontecer alguma coisa, o que acontece com os pais, com os filhos aqui, nós sabemos que, assim como nós ceamos aqui, nós vamos estar juntinho lá na glória, na eternidade. Mas se nós não cearmos aqui, como é que nós vamos entender a salvação em Cristo Jesus? Uma vez só, pela sua graça maravilhosa, de nos salvar, de nos conduzir para a eternidade com o Pai. Amados, não existe nenhuma revelação ou profecia mais profunda, expressa em toda a Bíblia, do que exatamente este Evangelho da salvação e da vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. E não existe comunhão com Deus se não existir comunhão entre você e o seu irmão. Lá em João, concluo aqui, João 4:20, né? Aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Está dizendo, aquele que não ama seu irmão a quem vê, como é que vai amar a Deus quem não vê? Porque olha, você pode amar as pessoas, e a tendência é amar sempre aquelas pessoas que são parecidas com você, que gostam das mesmas coisas e que te aprova sempre. Agora, amar aquela pessoa que reprova você é chato, né? É triste, é difícil, né? Mas o João está dizendo, se você não consegue amar essa pessoa que você vê, como é que você vai amar a Deus e quem você não vê? Sabe por que isso? Porque Deus é amor, né? Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas Ele é justo. Então não adianta, se as coisas não estiverem certinhas ali, não adianta, que o amor dele não vai ser exercitado, vai ser exercitado a justiça. A ceia é uma ordenança do Senhor, o nosso Deus, e nós temos ouvido a respeito dela nesta noite. E ela revela que Jesus é o Filho de Deus, né? E que Ele entregou a sua vida lá no Calvário por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Que nós devemos nos examinar a cada dia nós mesmos e comermos do pão e bebermos do cálice, né? Para vivermos uma vida saudável, abençoada, fortalecida na ação do Espírito Santo de Deus. E também devemos sempre cuidar uns dos outros. Está preparado? Está preparada? Então, vamos participar da ceia do Senhor, o nosso Deus. Nós separamos o hino para este momento, né? Esse vai ser projetado, né? Esse vai ser projetado, que esse eu deixei lá para a Isabel projetar para nós, né? Deixa eu ver qual é o hino aqui. Rude Cruz, né? Nós vamos estar cantando o hino Rude Cruz. Mas, antes disso, nós vamos estar preparando aqui com os irmãos. Deixa eu ver aqui, nós estamos 1, 2, 4. Eu vou pedir aos presbíteros e às presbíteras que vêm aqui, para obedecer o distanciamento, nós vamos ficar muito aqui, vou pedir que os irmãos fiquem aqui na frente. Os presbíteros e a presbítera, fiquem aqui na frente para a gente ter o distanciamento.
Tudo certo, hein? Irmãos, irmãs, presbíteros, presbíteras, este é um momento muito especial, né, na nossa vida, como nós falamos. E eu me lembro uma vez que eu fui partir o pão aqui, e quando eu parti o pão, tinha uma pessoa aqui na frente, e ele fez assim, né? Era uma criança. Só de ver partir o pão, ele fez assim, E nós vamos fazer isso aqui nesta noite. E quando nós partimos o pão aqui, simbolizando o corpo de Cristo, que você sinta aí no seu coração o desejo de comer desse pão e dizer: eu quero esse pão que simboliza Jesus na minha vida. Eu preciso desse pão que simboliza Jesus na minha vida. E um outro caso também que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito de uma irmã, que quando ela não tinha feito a pública profissão de fé, não estava participando da ceia ainda, e ela falou: pastor, por favor, acerta logo minha situação, porque eu não aguento ver aquele cálice passando perto de mim, aquele pão, e eu não podendo participar. Né? Desejo de participar, desejo de dizer: eu quero me assentar à mesa de Cristo Jesus, porque quando eu me assento nessa mesa de Cristo Jesus aqui, eu me sinto parte da mesa lá da eternidade, de Deus, e que um dia eu estarei lá participando desta mesa. Jesus tomou pão, e disse: este é o meu corpo, que é quebrado por amor de vós, comei dele em memória de mim. E depois deles terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado por amor de vós, bebei dele em memória de mim. Nós, para a celebração nesse tempo de pandemia, diferente, né? Então, já foi separado aqui, com a devida higienização, né, para os irmãos. Então, você vai pegar o seu cálice, que já vem com o pão. Então, você vai soltar a parte de cima. Você segura aqui a parte de baixo, assim, ó, em cima da rosca de baixo. Você solta a parte de cima, tira o pão, né? Pode apertar ele assim, ó, não tem problema não, viu? Você tira o pão e come. Aí depois, você segura mais embaixo e você solta. Uma mão pesada que fechou isso aqui, viu? Não sei quem foi, mas tem força, viu, na mão. E aí depois você tira, né? Soltando aqui, e você participa do cálice, tá bom? Os presbíteros, a presbítera está nos distribuindo, e depois no momento nós vamos participar todos em um momento só. Você segura aí, e nós estaremos participando num momento só. Só que você já pode ir abrindo pode ir, Marcos, distribuindo ali? Tem que... Vocês podem ir abrindo o pão, a parte de cima, para ir treinando. Quem precisar de uma mãozinha para abrir, né? Fala com a diaconisa, que a diaconisa já vai abrir para você. Ela já higieniza a mão lá e vai.
rosqueando, viu? Rosquear e desrosquear. Todos, alguém precisa? Alguém não pegou? Vai faltar? Não? Então tá bom. Olha só, hein? Então, sobraram 2 na conta aqui das irmãs, né? Jesus disse, todos abriram? Então pega um pão aí. Este é o meu corpo, que é dado por amor de vós, come dele em memória de mim. Você que está em casa também, pegue o seu pão e comamos juntos, para a glória do Senhor nosso Deus. Este é o meu corpo, que é quebrado por amor de vós, come dele em memória de mim. Pode soltar a parte de baixo também agora? Dá? Este é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado por amor de vós. Bebe dele em memória de mim. Obrigado, Senhor, por esses elementos que o Senhor abençoou neste momento da celebração da ceia do Senhor, que nós o temos, ó Pai, como símbolos do Teu corpo e do Teu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário por amor a nós. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia e obrigado, Senhor meu Deus, pela sua direção e orientação do Teu Santo Espírito, que o Senhor tem dado nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, a viver essa Tua palavra, a viver esses ensinamentos, para que tenhamos uma vida, Senhor, que exalta e glorifica o Teu santo, bendito e maravilhoso nome, Senhor. Vivemos e existimos tão somente para o louvor da Tua glória, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então um hino de louvor ao Senhor. Os presbíteros, você pode deixar aí no banco, tem espaço aí do ladinho, né? Depois as diaconisas retiram. Os presbíteros podem sentar-se. Obrigado. Vamos ficar em pé e com bastante alegria cantemos. Vamos cantar a primeira. Quem que está lá, né? A primeira, nós estamos com o horário avançado, nós vamos cantar a primeira e a última estrofe. Tudo bem, Isabel? Primeira e a última. De cruz erigiu, nela o dia fugiu, com emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz
a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glórias ao Senhor, aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele nos alcançou com o seu amor, com a sua graça, Ele nos salvou, Ele nos deu vida, vida em abundância e vida eterna. Que você tenha uma semana muito abençoada, debaixo da direção, da orientação do Senhor. Viva esta palavra, desfrute da presença gloriosa do Senhor na sua vida, na vida da sua família. Não deixe de exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, de viver Deus no seu dia a dia, porque Deus é tremendo, é maravilhoso, Ele tem esse amor e Ele manifesta essa graça pelas nossas vidas. Não precisamos viver como muitos vivem, nesse sofrimento de angústia e tristeza. Vivemos nessa fé, nessa esperança, relembrando daquilo que Cristo fez por nós e tem feito, e disse, depois que Ele ressuscitou, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Os nossos trabalhos, as nossas reuniões, próxima quarta-feira, né? Depois quinta-feira nas casas, sexta-feira e domingo pela manhã e domingo à noite. Na terça-feira agora nós temos reunião do conselho, estaremos conversando sobre os cultos de quinta-feira e também sobre a escola dominical e os trabalhos da igreja, tá bom? Aguarde que aquilo que nós conversamos estaremos passando para os irmãos. Todos os dias nós temos colocado lá a igreja, que você deve orar, a igreja do nosso presbitério. E também estamos nos 33 dias de oração pelos 115 anos da nossa igreja. Quem estará pregando no dia 18, nós estaremos comemorando o aniversário da igreja, que é no dia 15, mas comemoramos no dia 18, o pastor Tiago da igreja Cerqueira César. Eu convidei para que ele esteja conosco, e ele estará aqui presencialmente, trazendo a palavra do Senhor no dia 18, que nós vamos estar celebrando o aniversário da nossa igreja. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, nos despedindo deste momento. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã, aqui na tua casa e também nas casas, Senhor, onde eles estão e onde, ó Deus, a ceia aconteceu. Onde, ó Deus, a família se reuniu e celebrou e lembrou do sacrifício de Cristo Jesus. E lembrou da maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, e se lembrou da salvação e da vida eterna, para que, ó Deus, a sua palavra se cumpra um dia nas nossas vidas. Na casa de meu Pai há muitas moradas, Pai. Louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor meu Deus, os teus servos, as tuas servas, quando saírem daqui, para viver, ó Deus, uma semana debaixo da sua graça. Cuida, Senhor, abençoa, que os teus anjos, Pai, estejam ao redor, guardando, livrando de todo mal e de todo perigo, Senhor. Que o teu Santo Espírito dê sabedoria, direção e orientação, para que viva, ó Deus, uma vida para louvor da tua glória e para a glória do teu nome, Senhor. Ouve, ó Deus, o nosso clamor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, Pai, e visita-nos sempre. Nós oramos em Cristo Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre, até que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. E nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Vire-se para trás, dê uma olhadinha no irmão que está aí por atrás de você, dá um tchauzinho para ele aí, cumprimente na graça e na paz do Senhor, porque nós não vamos ter aglomeração, né? Então, o nosso cumprimento é dessa forma. Que Deus abençoe você, uma boa semana. A família pode fazer como o Luiz fez ali, ó, dá um abraço. A família pode fazer isso, né? Já encerrou? Obrigado. Te dar a paz do meu Senhor.